Marcos capítulo 9, versículo 1, diz: Disse-lhes também, em verdade vos digo que os que aqui estão, algum há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com seu poder. Jesus, ele fala esta profecia, podemos dizer, ele faz essa declaração, né? Que humanamente nós pensamos assim. Jesus Cristo, ele está falando que veja o reino dos céus, ou o reino que ele já está pregando, ou como o próprio Mateus, em Mateus capítulo 16, Mateus 16 ele já fala, né? Já fala assim, mas de outra forma, diferente, né? Ele diz em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Lucas usa a mesma expressão, né? E João, em algumas partes em João, as pessoas achavam que Jesus falou que era o discípulo amado que não ia morrer, que ia ficar vivo. Agora, imagine aí que o texto dá a ideia de que a pessoa vai ver Jesus Cristo voltando, né? Reinando. Essa é a ideia que o texto dá. Não é? Agora imagine se porventura uns dos discípulos de Jesus, né, permanecesse vivo até hoje. Talvez ele até lutaria, talvez ele até ia resistir, mas ele seria o quê? O centro das atenções. Ele seria aquela pessoa, vamos dizer assim, Jesus seria até esquecido, porque ele dizia assim, Jesus ficou só 30 anos aqui, 33 anos aqui na terra, e este homem já está. Mas não foi essa bem a ideia, né? É que se ele quiser, ele diz, dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, que é o sonho de todo ser humano, não poder morrer, não, mas viver uma vida melhor. Jesus, ele fala aqui. Mas podemos dizer que os discípulos, muitos dos discípulos, eles, porque quando diz assim, o reino de Deus, Jesus diz, né? Arrependei-vos e credes no Evangelho, né? Porque é chegado o reino de Deus. É anunciado a palavra, é proclamado a palavra. Muitos discípulos, né, viram Jesus subir. Muitos discípulos viram o crescimento do reino, né, o crescimento da igreja. Porque a igreja primitiva foi formada pelos 12 apóstolos. O nome é Igreja Primitiva, eles que fundaram a igreja. Eles desfrutaram. Foi a mesma coisa, Jesus diz assim, olha, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Mas muitas vezes a nossa ideia é que fazer obras maiores que Jesus fez é você achar que deve ressuscitar um morto, né? É você achar que deve fazer os mesmos milagres que Jesus fez. O homem, ele pode fazer. Jesus disse assim, farão obras maiores do que essa. Jesus, ele escolheu 12 homens que desfrutaram do reino de Deus, que viram o reino de Deus. E Jesus aqui, ele fala também, ele dá a entender que significa o reino futuro, a sua vinda. E quando Jesus, ele falou isso lá no livro de Atos, né? E no início do livro de Atos, capítulo 1, 2 e 3, as pessoas achavam que Jesus vinha logo.
que Jesus já estava prestes a vir, então vendia tudo o que tinha. Não, Jesus já vai estar vindo, o reino dele está próximo, porque ele disse que tem gente aqui que não vai morrer enquanto ele não chegar. E muitas pessoas vendiam sua propriedade, mas aí muitos desfrutaram do reino de Deus, do crescimento da igreja, da expansão do evangelho. Mas também é uma palavra profética que fala sobre a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. Mas a coisa mais importante que você deve fixar nesse texto aqui é que se preocupe com a morte espiritual. Se preocupe em decidir onde você vai passar a vida eterna, do lado de quem. E essa é uma escolha sua. Os discípulos fizeram a escolha, seguindo a Cristo. E você? Está preparado para seguir?